Página 54 do livro de vocês, página 54, fala-se sobre autorretrato. O autorretrato seria você fazer uma pintura, uma fotografia de si mesmo, você faz isso o tempo inteiro. No mundo moderno, o autorretrato ele recebe o nome de selfie, né? Na história da arte temos muitos exemplos de autorretrato, mas o que o autorretrato nos demonstra? Cada artista busca revelar detalhes de sua identidade e personalidade, indicar pistas de seus mistérios, utilizando de linguagens como a pintura, a gravura, o desenho, a fotografia, etc., para demonstrar um pouco de si mesmo. Mas uma das artistas mais importantes dentro do autorretrato foi a norte-americana Cindy Sherman. Ela trabalha uma série de mais de 5.000 autorretratos. Só porque ela muda de roupa, muda de figurino, ela muda a maquiagem, para ela fazer autorretratos de autorretratos. O que seria isso? Ela cria vários personagens de si mesma. O que você gostaria de ser? No filme Rango, um desenho criado pelo nosso fantástico John Depp, o inesquecível Jack Sparrow, aquele desenho é dele. No começo do filme ele fala que você pode ser qualquer um, dentro do contexto que você possa criar. Jack Sparrow, ao trabalhar o filme Rango, né? Tô brincando aqui, claro que é o John Depp, ele demonstra que um ser pode vestir vários papéis, representar várias personalidades. O autorretrato é mais ou menos essa a ideia. Fazer um autorretrato é escolher um modo de dizer algo sobre você. Assim não há regras fixas, que vale a autoanálise e a criatividade na escolha da forma que seja considerada adequada tanto na linguagem como nos materiais, na maneira de compor a obra. Quando surgiu a ideia da internet, dos sites de relacionamento, milhares de mulheres acabaram cometendo a gafe de tirando um autorretrato nua ou seminua e expondo essa fotografia em sites de relacionamento. Às vezes mandando essa fotografia para o namorado. Termina o namoro e o namorado pega e espalha essa fotografia para o mundo inteiro. Hoje isso é crime. Passivo inclusive de 4 anos de reclusão e pagamento de multa astronômica para a pessoa que se sente lesada. Mas quando fazer um autorretrato, tome cuidado com aquilo que você expõe e expresse. É o que está dizendo para nós no livro. Expressar a identidade não quer dizer expressar a sua liberdade, a sua intimidade. Existe diferença entre identidade e intimidade. Muitas mulheres acabaram sofrendo a partir do momento que ela expõe a sua intimidade. Bacana sobre autorretrato? Entendemos aqui? No tema 2, nós vamos estudar ele hoje também, pelo menos dar início a ele, fala sobre a proposição das linguagens. Nós somos os propositores. Nós somos o molde. Cabe a você o soprar dentro dele o sentido de nossa existência. Nós somos os propositores, nossa proposição é o diálogo. Sós não existimos, estamos à sua mercê. Nós somos propositores, enterramos a obra de arte como tal e chamamos você para que o pensamento viva através de sua ação. Nós somos propositores. Não lhes propomos nem o passado nem o futuro, mas o agora. Lydia Clark. Lydia Clark e Hélio Oiticica, década de 70, eles vão propor um tipo de arte onde o artista interage com a própria obra. Os dois vão trabalhar de uma ideia de arte onde o público tivesse uma atitude ativa em relação à própria arte. Não apenas assistir, não apenas ser um espectador, ser também um participante da arte. Ele estar dentro da arte. A arte de Hélio Oiticica, inclusive, vai receber o nome de penetrável, porque você poderia andar perante a arte que ele expunha. Uma arte extremamente interessante, porque a partir do momento que você faz parte dessa arte, torna você também um artista. Na concepção do artista propositor, a arte precisa estabelecer relações com quem cria e com quem aprecia. A música é uma arte propositora, porque você ouve a música no momento que você
quer, né, de uma certa maneira, demonstrar algum tipo de sentimento. Você ouve a música para dançar. Você ouve a música simplesmente para rebater o tédio. E você canta junto com o cantor na maioria das vezes, principalmente se estiver sozinho. Então, a música é um tipo de arte propositora. A arte propositora buscava ampliar a ideia de arte como experiência estética, expressiva, como uma linguagem em fluxo com a vida e com a cultura. Eles viam a arte como criação, onde o espaço do discurso tinha quem falava e quem ouvia participava mutuamente. Solicitar ao público que participe da obra tem sido uma prática bastante presente na arte contemporânea. Isso acontece não apenas nas artes visuais, mas também no teatro. Augusto Boal, um teatrólogo carioca, ele cria uma espécie de arte onde não tem espectadores, tem spectator. Porque ele propõe que quem está assistindo à peça também participe da peça. Hoje nós temos esse tipo de teatro recebendo o nome de stand-up. O artista cria algo de humor e propõe que os outros participem. Mas Augusto Boal não era apenas humor, porque eu acho particularmente o stand-up às vezes um humor agressivo. O Augusto Boal ele vai trabalhar todo tipo de arte teatral, inclusive drama, tragédia, mas o espectador deve participar. Retirar a característica de passividade de quem assiste uma encenação teatral é primordial, porque faz com que quem está assistindo componha aquele complexo artístico. Passividade não combina com a proposição de arte trazida por Augusto Boal. A proposta é transformar, encontrar saída para problemas expostos no teatro e na vida. Muitas pessoas vão ao teatro tentando representar um papel de si mesmo. Quem sou eu? Muitas pessoas leem literatura também tentando se identificar com o personagem. Muitos se identificam com personagens de filmes, muitos se identificam com personagens da música. É comum a pessoa se vestir parecido com o seu ator ou cantor, atriz ou cantora preferido. Cabelo, o modo como se maquia, o modo como usa o boné, usa a bermuda, o jeito de falar. Mas isso já era proposto pelo teatro, pelo Augusto Boal. Muito antes, nós temos o Bertolt Brecht, que no teatro épico, fazendo com que o espectador ele não apenas assista, mas ele também participe, direto ou indiretamente. No teatro de Boal, nada está pronto e acabado. Ao contrário, tudo está por fazer. Convidando o público a participar das artes cênicas e não somente ficar assistindo ao espetáculo de forma passiva, a linguagem do teatro torna-se disponível a todos, rompendo barreiras entre artistas e plateia. Esse tipo de proposta teatral incentiva grupos de teatro contemporâneo a convidar o público para uma atividade propositora. Então isso é o artista propositor. Você vai dar propostas de participação geral de todo o público. Como eu disse anteriormente, o Hélio Oiticica, ele vai criar obras ou criar o que ele chama aqui de instalações, né? As instalações para que o público possa caminhar por essas instalações. E uma das mais importantes que eu tive o prazer, né, de ir, é claro que o Hélio Oiticica já tinha morrido há muito tempo quando eu fui, mas foi uma representação dele no aniversário da obra dele, que é a obra Tropicália, surgiu na década de 70. Essa obra foi exposta em Brasília um tempo atrás, e na época eu dava aula no Colégio Juvenal José Pedroso, e nós estávamos participando de um projeto muito bacana que eles têm lá no colégio, chama-se Tratos e Retratos de Goiás, onde a escola visita em torno de quase 10 cidades importantes do estado de Goiás, mais a capital federal, que um dia fez parte do estado de Goiás. E lá depois visitam as cidades, fazem um trabalho de redação, fazem um trabalho de conhecimento da cidade, relatórios, e depois faz-se um portfólio. Acontece lá todos os anos no mês de setembro. Pelo menos acontecia até
o ano de 2013, quando a escola se transformou num colégio integral. Inclusive, tenho vontade de voltar nesse colégio, quando acabar a quarentena, quero lá fazer uma visita, saber se continua esses tratos e retratos lá. Estando em Brasília, nós tivemos o prazer de estar lá no Salão Verde da Assembleia, e estava a apresentação dele lá, instalado, as instalações do Tropicália. E eu tive o prazer de estar dentro de uma das salas que chamava Brasil depois do pós-moderno. Brasil depois do pós-moderno, ele criou um quarto onde está tudo cheio de cinzas e escombros, o ar lá dentro é extremamente poluído, tá? Inclusive quando a gente sai de lá, a gente sai com falta de ar. Antes da gente entrar, é feito com a gente uma triagem, saber se você consegue suportar um ambiente desse. E ele tenta demonstrar como que seria o Brasil depois de um período apocalíptico, né, de uma possível terceira guerra mundial, que vai acontecer mais dia menos dia. Independente do que eu fale para vocês, do que a mídia fale, do que o seu pastor evangélico fala, do seu padre, seu líder religioso, a terceira guerra mundial ela é inevitável. Ela vai acontecer amanhã, daqui 10 anos, talvez daqui 100 anos, daqui 500, daqui 1000 anos, mas essa terceira guerra mundial vai acontecer. E o Hélio Oiticica, então, criou esse ambiente, né? O Brasil depois do pós-moderno. Mas tem muitas outras salas que ele criou. Por exemplo, a Tropicália, uma sala muito importante, porque demonstra um local tropical, com aves. E o interessante é que quando ele criou a Tropicália, na década de 70, havia pássaros naturais, havia araras, periquitos, né, que foram soltos lá dentro. Então você estava andando, uma arara estava sobre você, cantando no seu ouvido ali. A ideia era você participar daquele ambiente. Quando ele expôs isso pela primeira vez lá no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, a selva de pedra, como diz o Titãs, aquele local poluído, cheio de prédios para todo lado, só concreto, cimento, de repente ele monta uma floresta tropical, inclusive com pássaros, para tirar você do ambiente paulista. Você está numa cidade cheia de concreto para todo lado, e de repente você entra numa exposição dentro de uma floresta tropical. Inclusive o clima foi mudado. Foi colocado uma espécie de mecanismo lá que refrescava o ambiente e umidificava, como se você realmente estivesse lá na serra, debaixo de uma árvore, né? Muito bacana as ideias dele. Meninos, termina aqui então, né? Nós iniciamos aqui o nosso capítulo 2 na página 44. Eu vou passar alguns exercícios para vocês. Nós vemos todo o tema 1 e o tema 2 até a página 57. Próxima aula a gente vai para A Rua é o Lugar da Linguagem. Beleza? Até lá, é nosso encontro aqui. Amanhã teremos a nossa aula online. Vi reclamações no grupo que vocês não estão participando. Por gentileza, participem. A aula de arte é extremamente importante, tá? Vocês precisam amanhã estar na aula online. Bacana? Aguardo vocês. Um abraço para vocês.